Vamos lá, a gente está no Peivav no Beit, na Mishnah lá embaixo. Fala Mishnah. Shnaim sheshalchu shnei gitin shavim. Quer dizer, duas pessoas que os nomes deles são iguais, os nomes da esposa são iguais. Cada um fez um gueto para a esposa dele e mandou com um shaliach. Os dois guidim, que eles são iguaizinhos. Um shaliach só. Quer dizer, na mão do shaliach tem dois guidim iguais. Chegou o shaliach que fez. Ele um para um. misturou igual, não sabe qual é qual. No tempo shneim lazor. Sabe o que ela faz? Sabe o que ele faz? Dá os dois para uma, depois dá os dois para outra, com certeza uma recebeu o seu. Então. Não, mas a mulher que recebe dela pode devolver? Eu tenho que guardar? Não tem nome. Lefichach. Então, Tem o nome número? dele e o nome dela eram iguais. Não tem número de registro? Lefichach imavad echad mehem. Agora, se ele perder um dos dois no caminho, antes de dar para a mulher, areia sheni batel. Já que a gente não sabe de qual é qual, então vamos falar que o segundo está anulado. E se ele deu um para as duas, isso é safek, se está separado. Ele pegou esse um e deu para as duas. Então é safek está separado. Cinco escreverão o seguinte nusach, que coloca o tempo, coloca a data, que gosta, por exemplo, Isplone megaresh plone tu plone plonito. Quer dizer, fulano está separando de fulana e fulana. E aí começa o gueto. Ve'edim ele mata, e os testemunhos de baixo. Fulano ksherim, todos esses guetos são ksherim, até me lechol achat lechad. Quer dizer, pode dar o gueto, esse gueto que é kasher, para cada uma, mas tem que dar um para cada uma. Se estava escrito algum nusach do gueto, completo do gueto, por exemplo, nesse dia separou a fulano da fulano, e depois escrito todo o nusach do gueto. Ve'edim lemata, depois tem os edim para baixo. Et shaedim nikrin imo kasher. Esse gueto, que os edim estão juntos com esse gueto como uma coisa só, quer dizer, o último gueto, ele está kasher. Mas os outros, uma vez que a gente suspeita que talvez os edim só estivessem aqui na última parte do gueto, porque o gueto é um gueto que se repete. Então, nesse caso, a gente fala que não está kasher. Mas se ele deu o gueto para cada uma delas, com os Edei Vesserá, com os Edei que estão vendo ele dar o gueto para a mulher, todas elas estão separadas. Porque ela cai como era Belazar, que Edei Vesserá carta. O principal é o Zedim que vem, ele dá o Shaliach dá o gueto para ela, ou o marido dá o gueto para ela. Mas se não tem Edim que vem, e o gueto sai debaixo da mão de uma, ela não está, ela só está separada, esse que o gueto foi escrito por último, no caso que ele perdeu um dos dois guitim, o shaliach. Fala agora, Mantana. Quem é o gueto que fala que esse gueto, a gente viu na Braita, dois mandaram no mesmo shaliach, no Mishnah, dois mandaram no mesmo shaliach, e dá os dois para as duas. Quem é o Tana que fala isso, que fala que é kasher? Marabir, Benderó, Kalabazar, não é como Rabazar. Que Rabazar fala que ele deve estar a carta. Os de estará estão vendo o que? Ele dá dois guitim para ela. Isso é um problema. Dire, Rabazar, quem mandou a Maria deve estar a carta. Aloyá deve Rabinai Kamegarsha. Os caras, eles que estão vendo, ele dá o guito. Não sabe qual dos dois é o guito dela. A Baia Mara, filho de Rabazar, a Baia fala, mesmo que você quiser encaixar com Rabazar nessa Mishnah. Ema de Baia Rabazar que te vai lishma, lishma me vai. Ele falou que Ktivá tem que ser Lishma, tem que ser Leshama a esposa. E foi. Agora, dá para ela quem falou que precisa ser Lishma. Viram? Ele dá um dos dois guetos. É dela, ponto final. A gente viu na Mishnah, a Mishnah de Gato claro. Fala, Gamara, Echidame, claro. O que está falando aqui da regra? Que regra é essa? Echidame Tofez.
Qual é a capacidade de falar de Tofes? Fala, Gamara. Amar Rabi Yochanan. Zman echad lekulan. Zeu aklar. Zman echad echad. Zeu Tofes. Claro é o seguinte. Se os dois Gitin tinham a mesma data. Então, fica se cada Get tinha uma data. Então, esse aqui é o Tofes, esse aqui é aquele que tem de diferente entre um e outro. Veja aqui chamar, Pesai na Mudalef, a Filhos Manechad Lecholah Nami Habi Tofes. Mesmo que a data é igual, também é considerado que eles têm uma particularidade, que eles têm a parte que não é comum do gueto. E só o último gueto vai ser kasher, porque uma vez que ele escreveu cada um separado, o marido para a esposa, então já é considerado que são guetim com alguma diferença. Então falar que o último gueto é aquele que ele fala o seguinte, que o último gueto Mafsik ben Edim lechar a Gitim, que para os Edim entre os outros Gitim, ele fala que só o último vai ser kasher. Alei Chidami Klal, Techatav no ploni, Girashnu Neshoteni ploni. O claro seria, se eles escreveram no gueto, nós, fulano e fulano, nos separamos de nossa esposa, fulano e fulano. E os Edim estão assinados sobre os dois Gitim juntos. Aí seria uma coisa só. Matra Rabeba da Rabeba, Rabi Yochanan de Amar Zman Echad Lecholah Merzeu. Claro, Rabi Yochanan que falou que o gueto seria kasher se tem o mesmo tempo, se quer dizer se a parte que não é em comum, todos os Gitim são a mesma também. Lichus Dirma Kichatmu Saade Abatra o Dechatmei. Talvez os Edim, quando assinam embaixo do gueto que tem a mesma data e o gueto que está um seguido do outro, os Edim assinam embaixo. Talvez eles assinaram sobre o último, não assinaram sobre o primeiro. Se tem uma assinatura, são dois Edim que assinam sobre dois Gitim que vêm em sequência. Talvez aqui estão assinando só sobre o último, e o primeiro não. Milotania, Edim Khatmu Rashirat Shalom Beget. Passou, Khatnu Shem Rashirat Shalom Khatmu. Os Edim que escrevem lá sobre o final do gueto, que está escrito está escrito alguma coisa que não é aquilo que está escrito, só uma parte de, sei lá, que está falando saudando alguma coisa. É passul, porque talvez eles só viram isso aqui. Fala agora, Lavit para lá, Marabebaulet, Dime Farash Aliminei de Rabi Yochanan, Sha'alu passul, Sha'alu kasher, Achinami, Dichtiv Bei, Floni. Fala agora o seguinte, olha, isso que a gente viu nessa braita, de Shevat Shalom, que escreveram embaixo vai ser passul, falou Rebebau, para mim, Rabi Yochanan me explicou essa braita, que é só se Sha'alu, só se está escrito separado a saudação, vamos dizer assim. Agora, se tem um vav que junta isso, então com certeza eles viram que tem alguma coisa antes. Deram assim, o gueto está kasher. Irtivei, ploni. Então, nesse caso, o gueto que está escrito fulano. Está escrito no começo do gueto. Também está escrito sobre o primeiro gueto que vai estar escrito. E uma vez que quando ele lê no final, dá para ver que são dois, então com certeza ele lê os dois e está kasher. Ventura Rabi Yochanan Amar Zman Lechol Echad Zeu Tofes Maíria Mishum Tofes. Se para Rabi Yochanan está escrito uma data para cada um, é o Tofes, é a parte que não é a regra dos dois. Por que ele está falando que nesse Tofes seria o último, não seria kasher? Tipo Klei Derrava Lei Nichtava Yom Zeh Venichtam Balayla. Talvez os Edim assinaram sobre esse gueto depois da data que está escrito. Pode ser que escreveu de manhã, eles fizeram de noite, na outra data. Amari Markshisha, Berei de Rav Chisda, de Ravashi, Achi Abrina Mishpei de Rav Yochanan, Dichtiveu, Bechad Beshaba. Está escrito sobre os Gitim a mesma data. Por isso que a gente não pode anular os dois. Quando eles assinaram a mesma data. Amari Ravina Ravashi, pergunta a Gemara,
Reresh Lakish de Amar de Manechad, Echulam na Mitofes Havei. Por isso aqui a gente fala aqui um tempo para cada um, quer dizer, mesmo com uma data para cada um também é Tofes não claro, Vechinami claro, claro, Dichtivei Achi, Ano Ploni Floni, Gerash de Shotin de Ploni de Floni. E claro é só quando está escrito nós, fulano e fulano. Estamos separando da nossa esposa, fulano e fulano. Que aí só o último seria cachê. De Misheush tem na Shivit Grashot de Gedechad. Vezará Amra Vechatav lá. Veló lá Vechavertá. Isso aqui parece que são duas mulheres separando com um gueto só. E a Torá escreveu claro Vechatav lá. Cada mulher tem que ter um gueto. Fala de Ader, Katav, Ploni, Gerash, Plonid. O Ploni, Gerash, Plonid. Fala depois. Está escrito em separado. A maneira de Ravash, porque a gente fala que não pode separar duas mulheres com Getzol, mas na Merhadetania, com a diferença para aquela brada, que vai lá com o tempo quando é Chatzav, tem a Vadav, Kanu, a pessoa que dá todos os postos para dois Avadim, para dois escravos, eles compraram, eles se adquiriram. O Meshachrim diz um pode liberar o outro. Os dois ganharam tudo, cada escravo pode liberar o outro. Acabou? Grava o querido desse tarot. A gente fala para ele refazer dois tarot ao invés de um tar só. Porque aqui não pode. Lá no gueto não pode ser dois avadim no mesmo gueto. Aqui no gueto deixar não pode. Fala que maná. Tá na gama de Rabi Yochanan, tá na gama de Rabi. Tem uma braita depois do Rabi Yochanan. Desculpa. Grava o Kimna, Pishtei Sharot. Aqui é a resposta. Aqui lá está falando de dois tarot. E cada um tem o seu gueto shichrut. Não é um gueto shichrut só para os dois. Tá, acaba de Rabi Yochanan, tá, acaba de Rabi Yochanan. Tem uma braita depois do Rabi Yochanan, uma braita depois do Rabi Yochanan, na discussão do que é o Tofes, que é o claro. Tá, acaba de Rabi Yochanan, uma braita igual a Rabi Yochanan, Hamishá, chegado o Bedoch Haget, explode, Megaresh, Plonit. Tem lá 5 pessoas que estão dentro do gueto. O fulano com a fulana, o fulano com a fulana, até 5 pessoas. Os Manechad é fulano, e uma data para todos. O Ve'edim ele mata. E embaixo de todos os 5 lá, tem os Edim. É uma data para todos os 5 casais, e os 2 Edim lá embaixo, Kulan Ksherim, todos estão kasher. Por quê? Entendendo aquela errado. Pode dar esse gueto para cada uma. Porque isso aqui é como Rabi Yochanan. Fala que Mas como é que ele vai dar para 3 mulheres ao mesmo tempo? Não entendi. Ué, ele vai dar para uma. Vai pegar de volta, vai dar para outra, pegar de volta, vai dar para outra. Então, essa outra quando vai devolver, não teria que ficar com ela guardada? Não, até para ela apresentar, sei lá, amanhã vai precisar casar de novo, vai precisar apresentar o gueto do anterior. Não, mas aí o Beidin, hoje em dia sim. O Beidin pode dar uma declaração. Como é hoje. Agora tem uma data para cada um dos casais e os Edim lá embaixo. O din é o que os Edim estão com ele, como diz no final da Mishnah, kasher. O último que está com os Edim kasher, os para cima, já é. Rabi da Bemedeira e me Shrevach Benem Passul. Rabi da Bemedeira fala se tem um espaço entre eles está Passul. E Milav kasher, se não tem um espaço, está tudo junto kasher. Quando a gente fala que os Edim assinaram, eles leram tudo, porque não tem nem espaço. She'en Zman Mafsikano. Porque a data é diferente, não é uma separação. Está na Bemedeira aqui na Braita, vai encontrar aqui Shamishá, claro. Shamishá, claro, Beton Haget. 5 escreveram claro dentro do gueto, que escreveram nós. Fulano. Gerash, a gente está se separando de fulano. E depois está escrito Plonit, quer dizer, depois está falando qual fulano de qual fulano. Os Manechad é com a mesma data só. Ve'edim lemata, os Edim estão embaixo dos 5. Kulam Ksherim, todos são kasher. Até Nechad, dá para cada um. Manechad tem um tempo para cada um, Manechad e tem um espaço entre cada um, Ve'edim lemata, os Edim estão embaixo, os Edim lemata, kasher. Os que os Edim estão com eles, é kasher, Rabi Meir, o Menafar Peshen, Rebach Benem Passul, Sheazman Mafsikan. Rabi Meir ele fala, mesmo que você não tem espaço, só de ter data diferente, já é Passul. Porque a data já comprova que teve separação entre eles. E que ele deve ter assinado na última data.
primeiro não é kasher. Veres Lakish Mair Elizman Echad Echad Echad, Amar Elizman Echad Echulam. Não me Tofes sabe. Para Veres Lakish, para que precisa falar tempo para cada um? Veres Lakish, mesmo se tem um tempo só, já é Tofes. E o gueto é Passur. Para Ademile, Echad Olar Vindo Bem Cara. Avalach Ader Vindo Bem Cara. E Palig Leusman, In e Lo. Isso aqui que ele falou que mesmo se tem um tempo só, teria Passur é o quê? Quando não escreveram no começo. A gente fulano, se separa de fulano, e depois teve a separação de fulano. Mas aqui nessa carbaeta que está falando, eles sim falaram lá no começo, quando ele começou a ler, os 5 nomes dos homens, 5 nomes das mulheres, e depois de falando cada uma, então até apareceu aqui, o problema é o tempo, o problema é a data. Porque senão, uma vez que lá em cima já estava escrito quem são os 5, você tem que você sabe quem são os 5. Então se tem a mesma data assim, você não tem não. Fala Mishnah. Os Edim que assinam sobre o gueto, normalmente eles escrevem o nome dele e o nome do pai. Por evento, ele é o vento de alguma coisa assim. A nossa Mishnah vai falar em 2 guitim, que está escrito que o Sofá escreveu em uma Megillah. Você imagina que aqui tem um pergaminho, vou fazer assim uma linha no meio, aqui tem um gueto, aqui tem outro gueto, aqui tem esse Edim centralizado. Vale para os dois. Shnei Gitim Shektatavam Zé Betzatzer. 2 Gitim que estão escritos um do lado do outro. O Shnei Edim Ivrim Baim Mitachat Zé Letachat Zé. E os 2 Edim, então, tem aqui o Nurash, tá vendo? É isso aí. Get, um gueto de cada lado, aqui os Edim. O Shnaim Edim Evanim, ou 2 Edim e Eudim que escrevem em grego, por exemplo, vai me dar fazer Edim Arishonim Nikrem Mo Kasher. O gueto que o nome dos Edim estão com eles é Kasher. Quer dizer, se ele escreveu em hebraico, está do lado direito, onde ele começa a escrever. Se ele escreveu em português, do lado esquerdo. O Mará vai falar o motivo que a gente suspeita que no último desculpa. Porque os primeiros Edim, se tem um Ed que escreve assim, um Ed que escreve assado, então parece que vai primeiro de acordo com o primeiro Ed também. Ed Echad Ivrim, Ed Echad Evani, é o caso de um Ed que escreve da direita para a esquerda, não escreve da direita. Ed Echad Ivrim, Ed Echad Evani, Baim Etachad Zé Etachad Zé. Desculpa, nesse caso fala Mishnah, os 2 Gitim são Passur, porque talvez o segundo que escreveu da esquerda para a direita, ele está escrevendo igual o cara de cima que escreveu da direita para a esquerda, e os outros escreveram como ele. E tem, por exemplo, 3 pessoas assinando no gueto do lado direito e um no gueto do lado esquerdo. Aqui você não tem um grupo de Edim. Ou 2 estão escrevendo do lado da esquerda para a direita e o terceiro escreve ao contrário, da direita para a esquerda. E um quarto escreve de novo da esquerda para a direita. Talvez tem 3 da esquerda para a direita e um da direita para a esquerda. Uma vez que ele tem suspeita sobre um deles que talvez está sobre o outro, a gente fala que os dois Gitim são Shulim. Fala, Gamará. No começo a gente falou que tem 2 Edim que vêm debaixo dos 2. Só o gueto, que é Edim Nikraim Mo, direito para a esquerda, se foi hebraico, esquerda para a direita, se foi do outro, é Kasher. Pergunta, Gamará. Velit Kasher Hai, Vereuven. Hai, Eben Yaakov. Por que a gente não fala? Está escrito Reuven embaixo de um.
Está escrito lá, Reuven ben Yaakov Ed. Reuven ben Yaakov Ed. Parece que dá para falar, que hoje é kasher. De Hatnan ben Ishploni Ed. Kasher. Porque, por exemplo, se a pessoa não botou o nome dele, colocou Ben Yaakov Ed, está kasher. Então, mesmo se você tampasse um gueto, ficar só com o segundo gueto, o que você vai ler aqui embaixo? Ben Yaakov Ed. Seria kasher. De Katav Reuven ben Akamah Yaakov Ed Abatra. Fala Gemara, não. Sabe qual é o problema? Se você tampar o primeiro, o que você vai ver? Yaakov Ed. E embaixo, se você tampar o outro, está Reuven ben. Não está Ben Yaakov Ed. Então, ao invés de estar Reuven ben Yaakov Ed, não dá para falar que o segundo está bom. Fala Gemara, Berit Kasher Hai, Reuven ben, Berit Kasher Hai, Yaakov Ed. Por que não fala assim? Está kasher com Reuven ben, ou está kasher com Yaakov. De Atnan Ishploni Ed, kasher. De lo Chatav Ed. Fala Gemara, sim, mas o problema é Yaakov Ed é uma boa assinatura, tá bom? Fala Gemara, está escrito que não está escrito Ed, está escrito só Yaakov. Reuven ben Yaakov, não está escrito Ed depois. Se você tampão, está escrito só Yaakov. Yaakov não é nada. Veio vai ter, mas que deve pode responder também Leulam de Chatav Ed assim escrito Ed. O de Adina de Beachatimah de Lav de Yaakov. A gente sabe que essa assinatura não é do Yaakov. Essa assinatura é de quem? É do filho de Yaakov. E está escrito Yaakov. Então a assinatura que não é dele. Edilma Bishmam de Avu Achatim. Mas talvez Reuven, ele era Ed sobre 2 guetos. Ele assinou no segundo, em nome do pai. A pessoa não vai botar o nome dele, assinar por ele e assinar o nome do pai. Talvez se for um sinal, isso que falou Yaakov, não é porque ele está falando o nome do pai, e sim como um sinal dele. Por exemplo, o Rav, ele desenhava na assinatura dele um peixe. Ele não colocava o nome dele. A assinatura dele era um desenho. Mas todo mundo sabia que era dele. Rav Hanina, Haruto. Rav Hanina colocava uma folha de palmeira. Rav Hizda, Samech. Rav Hizda desenhava um Samech. Rav Oshaya, Ain, fazia um Ain. Rav Baravu, sair uma ruta. Rav Baravu, ele botava o quê? Alguma coisa de um barco, uma parte de um barco. Então pode falar que Yaakov não é o nome. Yaakov é um desenho dele. A pessoa não faz o nome do pai dele, como se não existe isso. Por que não bota 2 Edim Ivrim, tá bom no direito, 2 Edim Evanim, que escreve da esquerda para a direita, tá bom na esquerda. Tá bom, Ivrit, Vedav Evanim, Vedav Ivrit, Kasher. Um que escreveu em Ivrit, com os Edim Ivrit, ou Yevamit com os Edim Ivrit, ou o contrário também, Ivrit Evanim, está Kasher. וחיתם הכם הדמופלג בשני שתים לא, ואמר חזקה מלאה וקורבים קשה. Se você falar que o problema é que tem que aqui está escrito fulano, filho de Fuzeque, Reuven ben Yaakov, Shimon ben Yaakov de um lado, depois tem essas 2 linhas que pulou para escrever o do outro. Se você falar que essas 2 linhas que pulou é o problema, ואמר חזקה מלאה וקורבים קשה. Se tem um espaço entre um e outro, e dentro desse está escrito assinaturas de Edim que seriam um passur, por exemplo, parentes. O que está achando deixou de ter kasher por causa disso. Então pode falar a mesma coisa aqui, tem assinaturas, não é para kasher, mas depois tem 2 assinaturas kasher. Fala, está nezeir estem ksherim, betani dan dilma gun delit khatim, bekulo echad, o de khatim. Fala o seguinte, olha, Zeir falou na Braita que os 2 estão ksherim. Esse motivo que a gente falou. Se tem 2 assinaturas hebraicas, 2 assinaturas em português, os 2 são kasher. Mesmo que tenha essa diferença. Metade Dan, do nosso Tana, que fala que o segundo é passur, ele fala, talvez, esses Edim que escreveram em português, eles estão escrevendo pelo que embaixo, estão assinando embaixo do que os outros que escreveram em hebraico assinaram. Não estão assinando embaixo do primeiro gueto. Edechad Ivri Edechad Evani, a gente vai na Mishnah, os 2 estão passando. Por quê? Veio que achar Edechad Ivri, Edechad Evani. Veai, Edechad Ivri, Edechad Evani. De Adnan, Edechad Ivri, Edechad Evani. Kasher? Por que a gente não pode falar que o gueto, os 2 estão kasher? Um é da assim ou da assado, outro com é da assado, é assim.
Agora está a dizer isto nem Ksherim, está a dizer Madigun Diret Khatim, o trata Echad, Echad. Agora, assim falou dizer que os dois são Kasher. O nosso Tana, nossa Mishnah fala que os dois estão passando por quê? Porque ele suspeita que talvez escreveram, que assinaram os Edim não do jeito que eles assinam normalmente. Os 3 Edim que estão assinando todo, ele suspeita que talvez sobre um gueto ou sobre outro gueto, talvez não sabe sobre qual gueto é. Então a nossa Mishnah fala que os dois são